A explanação do Evangelho é do capítulo 19, a fé transporta montanhas. Esse capítulo 19, ele tem os itens, o poder da fé, ele tem o item, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira seca e as instruções dos Espíritos, que é a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana, a fé divina. Para aquelas pessoas que estão ouvindo a primeira vez, nós fazemos a explanação às quintas-feiras com base no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, dos 4 evangelistas. Ele é feito de uma forma como que interpretativa por Allan Kardec e pelos Espíritos. Porque quando Jesus veio, ele nos trouxe a sua mensagem, muitas coisas ficaram como que, ou ele não pôde falar abertamente, ou em forma de parábolas. Então, a doutrina espírita em 1857 nos veio e nos esclarece nessa terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nos fala sobre o poder da fé. O poder da fé que todos nós temos dentro de nós, porque todos nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Deus, nós somos filhos de um mesmo Pai. E quando nós somos criados, simples e ignorantes, vamos dizer, bem anteriormente, nós fomos criados com o DNA do nosso Pai, que é Deus. Então nós trazemos dentro de nós as potências divinas. Entre elas nós temos a fé. A fé, esse poder, ele não pode ser prescrito. Nós não podemos dar a fé para ninguém. Nós podemos sim tentar fazer com que aquela semente seja como que adubada, regada, para que cresça. Porque depende de cada pessoa, essa fé. E nós temos a fé, é aquela coragem, aquela, vamos dizer assim, de acreditar que nós podemos muitas coisas. O poder da fé é um poder nosso, inerente ao Espírito. A fé é diferente da religião. Religião é uma coisa, fé é outra. Fé é do Espírito. Fé é inerente ao Espírito. Fé é a semente de Deus. Religião já é um produto da cultura. É um produto, vamos dizer assim, da educação. E essa religião, ela é como que o instrumento do exercício da nossa fé. Porque hoje nós, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós necessitamos de uma religião para que a gente possa exercitar essa nossa fé. E essa fé, ela quando é partido para a fé religiosa, que é a condição da fé inabalável, nós temos que ter certeza naquilo que nós acreditamos. Aquela fé que foi nos passada por vários e vários séculos, de que nós temos que acreditar cegamente nas coisas que nos são passadas, nos são ditas ou nos são impostas, a doutrina espírita explica que não. Nós temos que ter uma fé racional. Qual é o tipo dessa fé racional? Então nós temos que, para poder exercitar essa religiosidade, ter essa fé racional. Kardec nos fala, somente a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face todas as épocas da humanidade. Mas como a fé racional? A fé racional não está dizendo dos iluministas, daquelas pessoas lá do final do século XIX, que estavam contra a Revolução Francesa, aquelas pessoas que eram, na verdade, materialistas. Não. Essa fé, ela nos chama a razão. Ela nos pede para que nós perguntemos quando nós não acreditamos em algumas coisas, ou nós ainda não conseguimos admitir, assimilar, deglutir alguma coisa que nos é passada. Perguntarmos, mas por que é assim? Mas não aceitar uma resposta, por que é assim? De forma nenhuma. Então a razão nos fala o quê? Por exemplo, na legislação humana do Brasil, nós temos na Constituição Federal as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, no artigo 5º, são aquilo que não se pode mexer, nem por emenda constitucional e nem por uma nova Constituição, de acordo com alguns estudiosos.
Entre estas cláusulas pétreas, existe no artigo 5º um dos incisos que proíbe terminantemente a pena de banimento, a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, e as penas perpétuas, e entre mais 2 ou 3. A Constituição Federal, que foi feita por constituintes, homens, e mulheres, que naquele momento, porque a Constituição, quando a pessoa que a faz, a gente não diz que é o legislador, não. É eleita uma Assembleia Constituinte para que vote aquela Constituição. A nossa de 88 tem essa cláusula pétrea. É proibido a pena perpétua. Aí nós falamos, se a nossa lei, a nossa Constituição, que é feita por um ser humano, por um ser falível, será que Deus nos condenaria a uma pena eterna? A uma pena que deveríamos ficar eternamente naquele fogo sendo queimado, naqueles tachos de óleo fervente, sendo espetados por demônios? Aí a razão nos fala, ora, se uma lei humana, que é uma lei feita por falíveis, não permite no seu artigo 5º que se tenha as penas perpétuas, será que Deus, que é justiça absoluta, que é onipresente, onisciente, onipotente, e o amor em toda a sua plenitude, nos condenaria eternamente? Aí a gente vê, ora, aí a razão fala, mas não pode, ué. Se o homem não permite, por que Deus permitiria? Será que Deus então é menor que os homens? Aí a nossa razão começa a trabalhar dessa forma. Nós começamos a nos perguntar, mas será que isso que estão nos passando é real, é racional? Foi-nos, isso aí é apenas para exemplificar. No decorrer dos séculos e séculos e séculos, foi-nos passado que existia o céu e o inferno, delimitado, lá em cima e lá embaixo. A ciência veio, a astronomia, e nos mostrou que lá em cima existe sim o infinito. Não tem um lugar que se para. Continua, continua, continua. E que lá no fundo da nossa Terra não existe o inferno. São camadas geológicas de acordo com a geologia nos explicando. Então a ciência nessa parte derrubou aquela ideia ou aquele pensamento de que existiria um céu e um inferno pré-determinado, ou pré-limitado, ou delimitado. Aí depois nós vamos notando que no decorrer dos tempos, mesmo a ideia daquelas pessoas que pregavam esse céu e esse inferno físico, já estão mudando os seus pensamentos e dizendo, não, é o estado íntimo e pessoal de cada pessoa. Nós temos o nosso céu íntimo e o nosso inferno íntimo. Mudando aquela ideia. Então, racionalmente, a religião, nós temos que aceitar uma coisa assim, se a ciência nos mostra que não existe nada delimitado nesse sentido, então a religião ela tem que ser racional nesse sentido, de inquirirmos, de perguntarmos, de não aceitar, os senhores não aceitar tudo que nós estamos falando aqui na frente, de forma nenhuma. Nós temos as obras básicas, nós temos as obras complementares, nós temos livros de história, porque quando a gente faz uma explanação do Evangelho, a gente procura também livros de história para trazer aos senhores a história ligada à religião. Então, é procurar. Não, mas eu não acredito nisso, não precisa acreditar. Estuda, procura. E se houver argumento, vamos debater. É uma coisa natural da doutrina espírita que dá essa liberdade às pessoas. Essa é a fé racional, de aceitarmos que nós somos, primeiramente, espíritos imortais, que nós fomos criados simples e ignorantes, que nós estamos a caminho da luz em busca da nossa plenitude, que nós passamos pelos reinos e hoje estamos no hominal e vamos chegar ao angelical numa trajetória ascendente evolutiva. A razão nos diz isso. Por quê? Por exemplo, nós temos os princípios da doutrina espírita: a existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade entre os dois mundos, a pluralidade das existências, que alguns falam reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Racionalmente, vamos para o quarto princípio, pluralidade de existência.
Como é que nós podemos acreditar em várias vidas, uma após a outra e uma antes da outra? Como é que nós podemos acreditar que nós não nascemos num berço e também não paramos em um túmulo? Usando da nossa razão. Nós olhamos o panorama da nossa terra hoje. Certo. Deficiências físicas, deficiências morais, deficiências psicológicas, psíquicas, deficiências mentais, problemas de toda ordem, Em sã consciência, aqui nós estamos em torno de 120 pessoas. Não tem quem aqui dentro que possa dizer, eu não tenho um problema. Do mais jovem ao mais velho, com exceção das crianças. Ora, mas se nós, nesse mundo, estamos sofrendo desse jeito, e muitos de nós não fez nada para merecer esse sofrimento, mas fala, olha, se um dos atributos de Deus é a justiça absoluta, o absoluto não é relativo, é absoluto, não tem erro. Se um dos atributos de Deus é a justiça absoluta, estas injustiças, então, Deus não é justo. Não. Tem uma razão de ser, mas eu não fiz nada nesse presente. Então, alguma coisa se encontra no passado. Mas esse passado remoto meu, eu não agi de nenhuma forma para que merecesse a amputação de ambas as pernas e quase um braço e um acidente. Eu sempre agi corretamente. Comigo, para com os meus, para com a sociedade, pagando os tributos, agindo tudo certo. Por que então comigo e não com os senhores? Aí a gente fala, ora, mas se eu não fiz nada nessa vida para merecer isso, onde está a justiça de Deus? Aí vem a doutrina espírita através desse quarto princípio e nos explica, se não é uma causa atual das suas aflições, é uma causa anterior, o que é mais lógico, o que é racional. Por isso, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque nós nos perguntamos por quê? E a doutrina espírita, ela nos explica de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. É a fé racional. É a fé religiosa com base na razão. Outras religiões estão erradas de forma nenhuma, mas cada pessoa está dentro do seu entendimento, dentro daquilo com o que se afiniza, dentro dos seus princípios. Ora, se uma pessoa se afiniza com os princípios das religiões denominadas protestantes ou evangélicas, é porque ela se encontrou lá dentro. Está errado de forma nenhuma. Com os princípios da Igreja Católica, está errado de forma nenhuma. É porque ela se afinizou com aquilo lá, e aquilo que lhe preenche naquele momento da história do seu espírito. Se hoje eu sou espírita, é porque eu me afinizo com isso. Já fui católico. Mas essa religião, esses princípios, essas ideias, o estudo fez com que eu me convertesse à doutrina espírita, porque foi o que me preencheu. Mas a razão também me ajuda a aceitar essa doutrina, porque a gente não pode engolir tudo de uma forma que nos é imposta. É a razão, é a religião, fé religiosa, condição da fé inabalável. Mas as religiões todas, aí nós temos a parábola da figueira seca. Jesus, caminhando com seus apóstolos numa estrada, chegou perto de uma figueira, e essa figueira não tinha figos. E Jesus disse, olha, já que não alimenta mais ninguém. No dia seguinte eles voltaram e a figueira estava seca. Pedro lhe perguntou, olha mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou está seca. Jesus lhe disse, eu vos digo em verdade, e em verdade eu vos digo, que todo que tiver fé e falar para essa montanha, mova-se daqui para o mar, ela se moverá. Ou seja, a força da nossa fé. Mas essa fé se aplica às religiões. Aquelas religiões que não levam-nos ao bem, que não nos faz com que nós nos modifiquemos interiormente, agindo de forma correta em todos os âmbitos da sociedade, âmbito da religião, social, do trabalho, essa religião que não nos modifica é como uma figueira seca. No momento ela vai secar. Por quê? Porque ela não dá bons frutos. Ela não deu frutos nenhum. Então ela não alimenta. E como ela não alimenta, ela tende a desaparecer.
Essa é uma das figuras da figueira seca. E outra é daquilo que nós ouvimos, que nós passamos, ouvimos, conhecemos o Evangelho de Jesus, mas nós não aplicamos em nossas vidas. É como a figueira seca. Por quê? Porque nós somos uma árvore, só que os nossos frutos estão secos. Por quê? Porque eles não alimentam, não matam a fome daqueles que passam pelos nossos caminhos. Porque o próximo é a ponte para que nós possamos chegar a Deus. Só chegaremos a Deus através do nosso próximo, porque disse Jesus, e já está escrito nas antigas Escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Jesus não disse só amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo. Não, é ao próximo como a ti mesmo. E esse próximo é a ponte. E se nós ouvirmos as explanações do Evangelho, se nós formos num lugar em que tem um culto evangélico, se nós formos à igreja ouvir uma missa, se nós formos num templo budista ouvir as preleções daqueles monges, qualquer lugar que a gente for, mas se nós não aplicarmos isso em nós próprios, nós também estamos sendo como essa figueira seca. Por quê? Porque está entrando por um lado e saindo pelo outro. Nós estamos escutando, mas não estamos ouvindo, o que é diferente. Por isso esse problema das figueiras, da figueira seca, que alimenta a todos, principalmente a nós próprios. Que as mãos mais perto de nossas bocas são as nossas. Esse alimento é para a gente. Essa religião é para a gente. Essa fé é nossa. Então isso cabe a nós. Alimentarmos também essa figueira para que possamos dar bons frutos. E aí o Evangelho continua e nos fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Voltando um pouquinho na fé religiosa, condição da fé inabalável, nós nos perguntamos qual religião é a melhor. Nos dizem os Espíritos, é aquela que transforma as pessoas. Porque toda religião que transforma a pessoa, ela está com Deus. E se está com Deus, quem pode ser contra essas pessoas? No livro Atos, que é imputado a Lucas, a autoria, tem uma passagem. Pedro e João são presos. Depois da morte de Jesus, eles saíram a pregar. E eles estavam pregando lá em Jerusalém, e eles foram presos na praça. Levaram para o Sinédrio. No Sinédrio, eles disseram: ora, vamos chicotear ou vamos prender essas pessoas e não vamos soltá-los mais, porque eles estão dizendo que são enviados de Deus, que trazem a palavra daquele carpinteiro. O que diz Gamaliel? Ele disse: ora, o povo está com eles, nós temos que ser sensatos. Por quê? Se realmente eles estão com Deus, nós não vamos conseguir segurar suas palavras. Mas se não estiverem, pode ter certeza que, como os vários outros, eles desaparecem. É o caso dessas religiões. E aí a gente vai exercitando essa nossa fé, a gente vai buscando sempre a nossa felicidade. Porque nós somos como o quê? Plantas em busca do sol, só que nós estamos em busca de Deus, de eutropismo. Nós estamos buscando essa realidade, nós estamos buscando a felicidade. E essa felicidade nós achamos às vezes que desvirtuadamente estão nas coisas, nas pessoas, nos bens ou mesmo nos amores. Nos esquecendo que os nossos amores também são pessoas carentes, necessitadas também de amor. Que quando nós jogamos a nossa felicidade na mão desses amores, nós notamos que eles não nos correspondem, ou nós não nos correspondemos às suas esperanças. Por quê? Porque cada um é um, cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma, cada um exercita aquilo que ele pode dar. Se eu tenho uma esposa que é uma bronca, ou um marido que é um bronco, ou um irmão que é um mal educado, ou pessoas que me incomodam no meu trabalho, ou mesmo no meu trabalho voluntário, nós devemos parar e nos perguntar: mas será que essas pessoas têm condições de ir um pouquinho mais para frente? Não tem. Então nos dão aquilo que eles podem nos dar. É aquela medida. Nós não podemos exigir mais. Obviamente que é uma comparação que não tem assim parâmetros entre ser humano e animais. Mas num dos livros da Joana de Ângeles, ela fala sobre os animais. E ela fala que nós devemos não comparar o ser humano com um animal,
Mas a gente pega um animalzinho. Esse animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, o que ele pode dar? Ele pode dar só aquilo. E se ele te fere, não é porque ele é mau, é porque é o instinto dele e a tendência dele. E ele pode fazer mais do que isso? Ele pode conversar? Ele pode ter sentimentos humanos? Não, é isso que ele pode dar. Então a gente tem que ver as pessoas dessa forma. É isso que elas podem dar e não cobrar delas aquilo que elas não conseguiram ainda enxergar. Que muitas vezes nós próprios também nos damos às pessoas aquilo que elas esperam. E a gente continua através dessa fé. Mãe da esperança e da caridade. O que é esperança? Quem é que não tem esperança? Quem não tem esperança procura a morte. Por quê? Porque nada espera da vida. E a vida, ela regurgita a nossa volta. Ela cresce. Ela se expande para que a gente possa nos expandir também. A esperança é a última das sementes que deve estar plantada no nosso coração e que deve ser alimentada por essa fé. Porque senão a gente se suicida. E mais uma das lições da doutrina espírita. O que é o suicídio? Aonde nos leva o suicídio? O que nós vamos colher com o suicídio? Quais são as consequências dos nossos atos? Mas tem um porém. Muitas religiões deixam à margem ou marginalizam as pessoas que suicidaram. Quando eu fiz uma faculdade lá em Franca, no estado de São Paulo, tinha uma moça que viajava comigo. E o seu pai pulou no rio, suicidou. E a gente passava quase todo dia, porque nós íamos de carro, ela ia comigo, e ela olhava aquele rio, eu lembrava do pai dela. E um dia, ela que tocou no assunto e me falou. Ela falou, meu pai, olha, você não precisa comentar nada sobre isso. Mas falou, não. E falei, mas como ela começou a falar? Eu perguntei. Eu falei, e a sua igreja, como é que vê? Ela é uma das denominações religiosas evangélicas. Falou, olha, não quiseram que o meu pai fosse à igreja, não levaram o seu corpo, e o pastor também não foi dar a bênção a ele, porque é suicida. A doutrina espírita, diferentemente, ela trata o suicida com carinho, mas com dureza. Por quê? Porque atentou contra a sua vida. O carinho de que forma? Com preces. O que nós podemos fazer para essas pessoas? Preces. Por quê? Porque, infelizmente, em razão dos seus atos, uma lei natural da vida, que é a lei da causa e efeito, nós somos a causa, nós geramos uma causa, que foi a nossa própria morte. Obviamente que os efeitos vão de vir. E esses efeitos são duros, são amargos, são doloridos. Porém, não são eternos. Olha a racionalidade da doutrina espírita. Não são eternos. Por quê? Porque essa pessoa que praticou esse ato vai ter uma oportunidade novamente de recomeçar, só com uma condição, em condições piores, mais adversas. E ainda uma hora eles vão ter que caminhar. Mas como vão ter que caminhar? Isso é a falta de esperança. Uma criancinha de 8, 9 anos de idade nasceu sem as duas perninhas, ou sem os dois bracinhos. E ele estava no hospital, ficou muito doente. Aí o médico disse para a mãe, senhora, nós precisamos, ou ele nasceu com os bracinhos, nós precisamos amputar os dois bracinhos, e foram amputados. Nós vamos precisar agora amputar as duas perninhas dessa criança. A mãe ficou desesperada, mas como? Aí Emmanuel, através de Chico Xavier, disse para essa mãe, olha, a senhora fica tranquila, o problema é que esse seu filho, ele atentou contra a sua vida por 9 vidas sucessivas, 9 suicídios seguidos. Porém, em razão da misericórdia de Deus, para que ele não cometa de novo, porque com a perninha ele ia pular da janela, nós tivemos que fazer isso. Deu uma doença, amputar as suas pernas, porque ele não vai ter como se jogar. Ele tem que sair vivo, encarnado dessa vida. Olha a doutrina espírita, a racionalidade, as explicações para os traumas da nossa vida. É a esperança. Se nós não tivermos a esperança num futuro melhor, se nós não tivermos esperança em Deus, que Deus é nosso Pai e que não nos abandona, se nós não acreditarmos nisso, nessa flor plantada nos nossos corações, como sobreviver a um mundo aparentemente caótico como esse? É a esperança, filha da fé. Mas a fé
ela é somente da boca para fora, dentro do coração, de adorações a Deus, de louva a Deus, ou ela tem que ser como que exercitada através da materialização dos atos desta fé? Que disse o apóstolo Paulo? De que adianta eu dar meu corpo para queimar? De que adianta eu doar tudo que eu tenho? De que adianta eu fazer tudo pelos outros e não tiver amor, ou não tiver caridade? É como se nada eu fizesse. É como um sino que bate, ou seja, só som. Então a fé tem que ser também produtiva. Como fé produtiva? A fé que produz frutos, bons frutos. O trabalho voluntário, atendimento às pessoas, uma visita à casa de um doente, de um necessitado, uma visita à casa das pessoas que talvez só esperam para que a gente vá lhe dar um bom dia, para que ela não se mate. Porque nós não somos só responsáveis pelo mal que nós fazemos, mas sim e também, principalmente, pelo bem que deixamos de fazer. É da lei da vida. Então essa fé ela tem que ser como que produtiva. Nós devemos como que trabalhar por nós primeiramente, por nosso próximo. Fé produtiva nós temos exemplos inúmeros na humanidade. Vamos dizer de Francisco de Assis, no ano de 1200. O que Francisco de Assis fez? Ele era um menino milionário, deixou tudo o que tinha, foi cuidar dos leprosos, foi cuidar dos pobres, quis renascer a igreja. E quando ele recebeu uma mensagem, refaça ou faça de novo a minha igreja, aquela mensagem não era para ele construir aquela capelinha linda no filme, que nos diz irmão Sol e irmão Lua, mas sim a igreja católica. O que ele fez da vida dele foi um poema de luz. Mas Francisco de Assis é um santo, hoje foi canonizado, mas é um espírito como nós, que passou pelas mesmas dificuldades e chegou onde ele chegou. E outros, Martinho Lutero, que criou o protestantismo sem o querer. Ele se rebelou contra a Igreja Católica, monge agostiniano, e fez 95 teses contra a venda de indulgências. Porque o Papa tinha mandado um emissário para que vendesse indulgências, ou seja, se eu cometi um pecado, eu posso dar 5 moedas de ouro, estou perdoado desse pecado. Vai para o cofre da igreja. Martinho Lutero se rebelou. Mas ele não só se rebelou, ele não quis modificar ou criar uma nova igreja, ele quis modificar a igreja, mas não conseguiu. Criaram em nome dele o protestantismo, aí ele se tornou um ícone. Mas ele não ficou só na palavra. Uma das coisas que Martinho Lutero fez, qual foi? Traduziu todas as escritas sagradas para o alemão corrente, para as pessoas lerem, porque tudo era falado em latim, lido em latim e rezado em latim. Mas se nós não entendemos uma palavra do que está sendo falado, como é que nós podemos exercitar nossa fé? E aí ele fez. E entre outros, muitos vieram. Eurípides de Barçanufo, no ano de 1900, mais ou menos, 1918, ele desencarnou. O que ele fez no Triângulo Mineiro? Muitos e muitos outros. Benedita Fernandes, são ícones que se compensam. Anita Garibaldi, o que ela fez pelos filhos, ela foi para a guerra, hoje ela é a patrona e outros que foram crescendo. Por quê? Trabalhavam em prol de si próprio e da humanidade. Isso é a fé produtiva. Porque aquela fé estacada, ou parada, ou encostada, ou estagnada, não leva a nada. E essa fé, nós temos 2 tipos, a humana e a divina. Mas qual é a fé humana? Demóstenes, do ano 300 a.C. a 380, Demóstenes, considerado o maior orador de toda a antiguidade. A antiguidade é no período de 4.000 anos antes de Cristo, que ele supostamente foi criado ou foi inventada a escrita, até 476 depois de Cristo, que foi a queda do Império Romano do Ocidente. Antes de 4.000 anos antes de Cristo, pré-história. De 476 a 1453, Idade Média. 1453, 1789, Idade Moderna. 1789 até os nossos dias, Idade Contemporânea.
Idade antiga, antiguidade. Demóstenes, 300 anos antes de Cristo. Era gago, falava para dentro. Falar para dentro é quando a gente fala, ninguém entende. E tinha uma péssima dicção. Só que ele escrevia discursos que até os seus adversários pegaram os seus discursos para poder se utilizar, de tão perfeitos que eram. Mas Demóstenes tinha um sonho. E qual era o sonho de Demóstenes? Ser um orador. Ora, uma pessoa gaga, que fala para dentro e que tem uma péssima dicção, e tinha mais um porenzinho, ele tinha um tique nervoso. Quando ele ia falar, ele mexia um dos ombros. Ele ficava falando, mexendo o ombro. O que fez Demóstenes? Pegou, começou a fazer longas caminhadas pela beira do mar, longas caminhadas e falar. Começou a falar até que sua voz cobriu o barulho das ondas do mar. Estava já num tom normal. Mas ele tinha um problema da dicção. Ele falava algumas palavras errado. Bicicleta, outras. O que ele fazia? Seixos, pedrinhas. Punha pedrinhas na boca e ia treinando. Falar, melhorar sua dicção com seixos na sua boca. Conseguiu falar mais alto que as ondas do mar. Corrigia a sua dicção. Mas e o ombro? Que ele não parava de mexer esse ombro. Pendurou uma espada no teto, amarrou e encostou. Toda vez que ele ia falar e mexia, batia na espada, ele sentia dor, parava. Conseguiu tirar esse defeito também. Mas nós temos que, como Demóstenes, focar os nossos desejos. Saber aquilo que nós desejamos, ver se é factível, se é execuível, colocar nos nossos planos e praticar. O que ele fez? Para que ele não saísse, porque o foco seu era ser orador, ele rapou metade da cabeça, metade da barba. Ele estava com metade da cabeça e barba rapada. Se ele saísse, as pessoas iam ridicularizá-lo. Ele não saía. Conseguiu tudo o que ele quis. Fé divina. Andrea Bocelli, menino, 9, 10, 11 anos de idade. Teve um problema na vista, a mãe falou, não, isso é um problema que Deus deu e ele vai ficar assim. Não era para ele ficar cego porque a mãe não o tratou. Mandou para uma escola de cegos e ele ficou cego. Andrea Bocelli todos conhecem. A fé que ele teve nele, um dos maiores cantores de toda a época da humanidade. E entre ele outros que são exemplos dessa fé humana, de acreditar em si mesmo. De acreditar primeiramente em Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso caminho. Deus é aquilo que nós devemos buscar em todos os momentos de nossa vida, tendo a plena consciência de que Deus jamais nos abandona. Temos a certeza que não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus o saiba. E os problemas que hoje nós estamos passando é consequência de uma semeadura que nós mesmos plantamos no nosso passado. E que no futuro nós vamos colher o nosso presente. Emmanuel disse, o passado passou, ficou para trás. Não interessa o que tenhamos feito, qualquer coisa, ou qualquer mal, ou qualquer coisa que nos envergonha. O importante é hoje, porque o amanhã vai depender do nosso hoje. Hoje nós somos o que nós somos. E hoje nós devemos lutar para crescermos rumo à luz. Sermos luz, não mais bruxuleantes, mas luz que brilha para iluminar o caminho, primeiramente nosso, do nosso próximo. Porque todos, dizia Jesus, vós sois luzes. Que devemos acreditar nessas potências divinas que estão dentro de nós. Essas potências que estão dentro dos nossos corações. Essas potências que todos, absolutamente todos, absoluto é absoluto e não é relativo. Todos nós temos, porque todos somos filhos de Deus. Essa semente divina que faz com que a gente cresça para a luz, com que a gente olhe nosso próximo com amor. Porque são nossos irmãos. Olha os nossos parentes que nos albergam, as nossas mães que nos seguraram nos braços. Se eu fui abandonado, não tem importância que outros braços nos seguraram. Porque se nós estamos vivos hoje, é porque alguém fez isso por nós. Para as pessoas que duvidam do amor dos pais, que leiam então a história de José e Maria, o que eles passaram para levar Jesus, se trazer e fazer com que aquele menino crescesse e fosse o que ele foi. Valorizar as coisas que nós temos nas nossas vidas, embora sejam poucas ou muitas, porque são as nossas coisas. Valorizarmos o que nós somos, porque nós não somos perfeitos e nem queremos ser perfeitos, porque nós estamos na terra crescendo para a luz. Aceitarmos como nós somos, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, sabendo que tudo na vida passa. Tudo, absolutamente tudo na vida passa. Só o Espírito permanece.
E nós somos espíritos. As dificuldades são obstáculos, meros obstáculos colocados no nosso caminho para que cresçamos para essa luz, exercitando essas potências, lutando contra os gigantes negativos da nossa alma, como o ciúme, a inveja, o rancor e etc. Colocando dentro de nós o amor de Deus, esse amor infinito, esse amor que jamais esquece e abandona. Acreditando que todos nós somos, sim, herdeiros do universo. Por que chorar então por quimeras? Colocando sempre isso na nossa vida e tendo como irmão maior Jesus, que sempre nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai ao nosso Pai se for através de mim. E para terminar, aquela frase que todas as explanações nós falamos: maior de todos os mandamentos, de todas as leis e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a lição do Evangelho da noite. Que Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida.